Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estamos? Espero que todos estejam bem, que estejam aproveitando esse período aí para se especializar cada dia mais e se aprofundar nas nossas matérias. Nós estamos gravando mais um vídeo aí, mais uma videoaula para vocês, tratando de prática trabalhista. E nós vamos trazer para vocês algumas informações acerca da estrutura de uma contestação. Trazendo algumas informações importantes para vocês agora, no sentido de que o nosso caso prático que eu passei para vocês desde o início, já com os critérios e os fundamentos para a elaboração da petição inicial. Essa petição inicial já foi elaborada por nós, vocês fizeram em casa, eu mandei a petição padrão para vocês analisarem, aquela que é concernente já ao caso prático, e essa petição inicial que eu mandei para vocês, ela vai ser o nosso objeto de contestação, ou seja, essa petição inicial vocês vão ter que contestar para mim, tá? Vocês vão apresentar uma contestação e os termos da contestação já estão lá no primeiro material que eu passei para vocês com a nossa situação prática, né? Eu coloquei, deixa eu ver qual foi o nome do arquivo que eu mandei para vocês, só para a gente ter ideia do que vocês vão trabalhar, certo? O nome do arquivo é Situação, Problema, Audiência Simulada, Audi Simulada, certo? Então, nessa situação problema, eu tenho os fundamentos da petição inicial que eu utilizei para a elaboração da inicial e eu tenho os fundamentos da contestação que vocês vão fazer para mim, tá ok? Estarei passando essa atividade para vocês como critério para avaliação de primeira unidade para vocês, critério de avaliação de primeira unidade, tá certo? Mas não se preocupem, tenham certeza de que é só mesmo uma questão de vocês treinarem, tá certo? Mas eu preciso ver como é que vocês estão na elaboração da petição. Coloquei para vocês também, estou mandando hoje para vocês, juntamente com esse vídeo, um material tratando da estrutura de uma contestação. E aí, a primeira coisa que a gente vai ter que tratar é de que a contestação ou a peça de bloqueio é aquela em que o empregador, via de regra, a empresa reclamada, vai alegar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, para isso existem vários meios de apresentar essa defesa na contestação. Vários meios. Então, existem as defesas de mérito, existem as preliminares, existem as prejudiciais, né? As defesas diretas e indiretas de mérito. Então, assim, várias questões podem ser suscitadas. Dentre essas várias questões que são suscitadas, estamos aí falando do princípio da eventualidade. O princípio da eventualidade na contestação, ele nos diz que toda a matéria de defesa tem que ser esgotada na reclamação, na contestação trabalhista, toda a matéria de defesa. Então, significa dizer que tudo que você observar na análise da petição inicial e que você for rebater, né, com aquelas informações que o teu constituinte, o dono da empresa te passar, tá? Elas vão ter que ser suscitadas, esgotadas na contestação, sob pena de preclusão. Obviamente, existem determinadas matérias que podem ser suscitadas lá na frente, mas só nas exceções previstas no próprio CPC, tá bem? Outro princípio que é bem importante quando a gente fala de contestação é o princípio da impugnação especificada do pedido ou dos pedidos. E isso na prova da OAB é extremamente importante, porque se na tua prova cai uma contestação, é necessário de que exatamente todos os pedidos sejam rebatidos um a um, não se admitindo uma contestação genérica na Justiça do Trabalho. Contestação genérica é não defesa. Contestação genérica é não defesa, opera-se a revelia. Se porventura eu tiver uma única tese de defesa, por exemplo, a negativa de vínculo pura, se eu simplesmente negar o vínculo e disser que aquele empregado nunca trabalhou para a empresa, né? Então, nenhum direito assiste a esse empregado, concordam? Todavia, quando eu for elaborar a minha petição de bloqueio, a minha peça de bloqueio ou a contestação,
cada pedido ele tem que ser rebatido um por um com base nessa tese. Eu não posso fazer uma contestação que eu preencho da seguinte forma a defesa. Uma vez que não existe vínculo empregatício entre empregado e empregador, pois o empregado nunca laborou para a empresa, todos os pedidos da reclamação trabalhista restam por impugnados. Ponto, pede deferimento. Essa contestação ela não é admitida. Mas, Fred, quer dizer que cada pedido, um por um, tem que dizer improcedente esse pedido, tendo em vista negativo de vínculo, férias, mais um terço, períodos 2018 e 2019, improcedente mais esse pedido em virtude da negativa de vínculo. É assim. Você vai ter que rebater pedido por pedido, mesmo que a tese seja a de negativa de vínculo, sob pena de você estar suplantando aí o princípio da impugnação especificada dos pedidos, e aí a sua contestação ela vai ficar prejudicada, a defesa do seu cliente vai ficar prejudicada, podendo-se operar aí a revelia. Ok, meu povo? Qual a estrutura da minha contestação? Eu vou ter que analisar que a minha contestação, no caso prático, eu vou ter que me utilizar de todos os elementos que o caso prático trouxer. Mas a estrutura ela é padrão. Ela vai iniciar com o direcionamento da autoridade que já intimou, que já notificou a parte para apresentar a defesa, porque essa, via de regra, é a competente, é a autoridade competente. A epígrafe, que é o número do processo que fica entre o direcionamento e a qualificação das partes, tá? A qualificação das partes que eu coloquei aí no material de vocês vai ter algumas vicissitudes que eu vou trazer para vocês, tá? Preliminares de mérito, prejudiciais de mérito, o mérito propriamente dito que eu tenho que rebater, tá? Mesmo que existam preliminares, por isso que a gente vai falar uma célebre frase aí quando começa a rebater o mérito, já que tem preliminares que podem extinguir todo o processo por uma nulidade, por exemplo. A gente vai dizer que em que pese a existência de nulidade processual, extinguindo feito sem julgamento do mérito, vírgula, meramente por amor aos debates, passa a parte reclamada a rebater no mérito todos os pedidos da exordial. Então, é necessário que o mérito ele seja combatido por você, principalmente quando você estiver fazendo a prova da OAB, mesmo que haja preliminares de mérito a serem suscitadas. Prejudiciais de mérito na Justiça do Trabalho só são duas: prescrição e decadência. Prescrição e decadência. E aí a gente vai ter que saber as regrinhas de prescrição e decadência do CPC e aquelas que são aliadas ao processo do trabalho, que é a prescrição bienal, a prescrição quinquenal, tá certo? A prescrição do FGTS, que a gente vai ver posteriormente com vocês, não agora, tá bom? E a prescrição total, que se opera mediante aquele direito do empregado que é inerente a prestações sucessivas. Exemplo, uma cesta básica que foi por liberalidade do empregador, de uma vez por todas extirpada do contrato de trabalho. Aí eu vou ter que contar aí um período de 5 anos para frente a partir da suspensão desse direito que foi dado de forma liberal pelo empregador ao empregado. Rebater no mérito todos os pedidos e, por fim, os requerimentos finais, que é de acolhimento das preliminares e prejudiciais, se houver, tá? Improcedência de todos os pleitos da inicial, culminando com a condenação da parte reclamante nas custas processuais e em honorários advocatícios, com base no artigo 791A da CLT, tá? E o protesto por provas e o fechamento da nossa contestação, tá? Não tem valor da causa. Valor da causa é somente para a nossa petição inicial, nossa reclamação trabalhista, ok? No próximo vídeo eu vou trazer para vocês aí algumas informações concernentes a cada tópico que eu acabei de falar para vocês. Obviamente que de forma mais resumida, de forma mais objetiva, mas vocês não vão ter dificuldades na elaboração. Qualquer dificuldade a gente corrige junto após vocês me mandarem o material que vocês elaboraram, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.